Hoje o seu projeto trabalha com quais categorias? Eu trabalho desde o sub-5 até o sub-20. Sub-5? É. É, Sub-5 a sub-20. mesmo, né? Hoje só tem quantos garotos, né? Hoje mais ou Dentro do, menos. quer dizer, garotos de criança, né? criança até já o chamado juvenil antigamente, né? Messi ali é minha filhona. Ela é que administra essa parte. Eu costumo falar, minha parte é só futebol. E Messi pode nos falar mais ou menos quantos garotos, Messi? Cerca de 120 a 150 alunos. Nossa, muita gente. Você também faz parte lá do processo, está lá acompanhando de perto. Essa aí quer entrar no futebol também, quer entrar nessa área da administração no futebol, está se preparando para isso. É bom que a família próxima sempre ajuda, né? A minha ideia é justamente essa coisa do social. Todos os meus professores hoje jogam futebol. Porque eu, quando jogava futebol, se eu pegasse um treinador que não jogasse futebol, aí a gente falava, quer falar, não sabe nem bater na bola. Não falava com o treinador, mas falava a nossa panelinha, falava, não sabe nem bater na bola, quer falar o quê? E eu trouxe isso para essa coisa do projeto, de não que os outros que estudem não façam bem, faz bem sim, mas eu priorizei muito essa coisa do menino que jogou futebol. Porque o que é que eu percebia? Quando eu jogava com um treinador que ele jogou futebol, ele me mandasse fazer uma coisa, eu fazia cegamente, porque eu sabia que ele jogou o negócio. Eu joguei com um treinador chamado Marinho, ex-seleção brasileira, Atlético Mineiro, Bangu, faleceu agora. E aí ele fazia certas coisas no treino, ele ia jogar com a gente o rachão, e ele fazia aquelas coisas que a gente, como é que esse cara consegue fazer esse negócio com essa idade? E a gente ficava, admirado com ele. E quando chegava no jogo, a coisa não estava legal, ele chegava e falava assim, faz isso. E a gente fazia, a coisa acontecia. Entendeu? Essa confiança. Brinco com isso, isso é impressionante, essa questão que do exemplo arrasta ali, né? Eu fico brincando às vezes com o Gerson, falando da época que a gente estava lá com o professor Ailton, com o professor Toninho. Meu amigo, cansei de ver lá no campo do Sérgio Senati. Ele pegava os meninos, mandava cruzar, o menino errava. Mandava cruzar, o menino errava. Aí Ailton pegava. É assim que faz aí. Bateava a bola assim, ficava todo mundo olhando assim, ó. Isso, Toninho cara. falava assim, a bola bota na frente. A gente, menino com 14, 15, 16 anos, o professor Toninho já para de jogar veterano, botava a bola na frente, não tinha um que pegasse. Então, realmente, isso faz uma diferença muito grande, porque você observa que a pessoa tá falando com conhecimento de casa. Hoje a gente ouve muitas histórias sobre o professor Evaristo de Macedo, assim, já velho, com 60, 70 anos na época. Dava o corre nos caras. Ia brincar no bobinho, os caras vinham pra rachar ele não veio não com rabisco, viu? Então... E o que o professor falou, eu lembro que o Jorginho, o irmão Júnior Barão, uma vez me falou isso. Que o jogador dentro de campo, se ele olhar pro banco e não ver um treinador que tenha jogado bola, que tenha sido campeão, ele não corre da mesma forma, não. É verdade. Quando ele vê um treinador que tem uma história, que jogou bola, ele se dobra mesmo dentro de campo. É por isso que Renato Gaúcho fica falando que vai dar o DVD toda hora. Isso é verdade. Eu joguei com um treinador na Catuense, Dendê. Esse cara jogou no Vitória. Quando eu cheguei na Catuense, que eu vi aquele cara, eu só via pela televisão. Eu falei, velho, esse cara é Dendê que joga no Vitória. Uma qualidade pra jogar, uma qualidade técnica. Aquela jogava de terno, não sujava o short. Pô, velho, quando eu comecei a jogar, que ele tava do lado do campo uma vez, na Fonte Nova, eu olhei pro lado do campo, ele tava lá olhando o jogo. Eu falei, não posso decepcionar esse cara, velho. Esse cara jogou bola. Dendê, a primeira vez que eu fui no Joelho da Princesa com 6 anos, 7 anos de idade, foi um gol de Dendê que eu vi. A primeira vez foi um gol do Vitória. E eu lembro até hoje de Dendê. Ele jogava pra caramba. Pô, cara, show de bola. Jogava muito mesmo. Agora, professor, um fato chamou a atenção recentemente, foi do Rogério Ceni, aí a gente vai pegar esse gancho, eu quero pegar esse gancho, na verdade, chamou a atenção do Eric após o jogo, onde o Bahia tomou um gol, ele chamando o Eric ali no meio, né, do campo, para mostrar o movimento, o que é que ele... E assim, eu creio que na base, e talvez a gente não tenha isso mais com tanta frequência, ensinar mesmo o garoto. Estou falando agora há pouco aqui, O gesto professor, técnico, né? né? Bata na sina a bola, enfim, posicionamento, coisa do tipo. E a gente percebe que cada vez mais isso vai ficando difícil acontecer dentro do futebol. É cada um por si, vamos dizer assim. E assim por vários motivos, Danilo. Às vezes a criança, no jovem, não quer ouvir. Não quer ouvir. Né? Hoje em Os dia pais intervêm, a geração é dessa forma, né? E tem outro porém também, que o professor Oscar pode até confirmar, se sim, né? Os clubes para onde esses atletas vão, eles querem cada vez esses atletas mais prontos. Eles não têm tempo de chegar lá e ficar ensinando um cognitivo, ensinar a fazer um joguinho. Se chegar lá, pode ser talentoso com a bola jogando
num contra um, ou então não jogando num coletivo ali, mas se na hora de fazer um jogo no campo curto, ou fazer um trabalho cognitivo, alguma coisa, vê que o atleta não tá pronto ainda, muitas vezes retorna. E perde a oportunidade por conta disso, por causa de um detalhe. Às vezes tem muito talento, tem condição de jogar dentro do campo, mas se não tiver como se preparar nessas questões que levam ele pro jogo, às vezes... Então o trabalho do professor E aí é lá aprendendo com a esse bola... trabalho sobrou muito para as escolinhas. Exatamente. Justamente. Agora, eu tenho uma ressalva contra esses trabalhos. Sim. Campo reduzido, pelo seguinte, ele tira um pouco da iniciativa do jogador, iniciativa própria. Sim. Ele tira do jogador. E para nós aqui, né, do futebol brasileiro, crescemos vendo, né, o tal do improviso. Pronto. Eu vou lhe perguntar uma coisa aqui a vocês. Os melhores jogadores do mundo é o que dá 2 toques na bola ou que tem iniciativa? Tem iniciativa. É verdade. Sem sombra de dúvida. Os outros O que só é faz carregador diferença. de piano. Quem dá 2 toques na bola é carregador de piano. Quem faz a diferença é o cara que tem o algo mais. E quando eu pego o garoto, que eu faço ele a dar 2 toques na bola, eu limito ele. Quer ver uma coisa? Aquele jogador do Vitória que perdeu um gol de frente ontem no Bavi. É Eric. Sim. Eric. Foi Eric, o lateral? Não, Claudinho. Ele que chutou, aí quando a bola sobrou, foi Claudinho que... Não foi isso? Ele fica de frente com o goleiro. Isso. Aí ele mete a bola embaixo. Uma coisa que eu aprendi. Quem vai dizer como eu bato na bola é o goleiro. Não é eu que vou dizer. É ele que vai me dizer como eu bato na bola. Como eu finalizo. O goleiro é que diz como o atacante finaliza e nunca o atacante toma a iniciativa. Porque o goleiro precisa reagir rápido. Às vezes ele escolhe logo, né? Claro. E ele só vai embaixo. Goleiro só vai embaixo. Ele é treinado para só trabalhar mais embaixo. Observe os treinamentos. Se é um Neymar, se é qualquer outro, mete por cima. A prova disso foi o gol que ele fez na Copa do Mundo. O goleiro da Croácia já tinha defendido umas 10 bolas. Na hora que ele foi chutar, ele fez que chutar pro cara cair e chutou no alto. No alto. É um jogador diferente mesmo, né? Pronto, entendeu? Então, por que isso? Porque eu aprendi isso com um treinador. Eu aprendi isso. Quem diz como é que o atacante vai finalizar é o goleiro. Ele falava isso comigo. Quem falou isso pra mim foi Fito Neves. Outra fera do... Fito Neves, como goleiro, ele pegou a bola. Rolaram a bola pra ele, ele foi goleiro, finalização. Aí ele olhou pro goleiro, o goleiro já deu a dica pra onde ia. Ele ameaçou aqui, girou o pé, quebrou o pé, como fala no futebol, quebrou o pé, meteu do outro lado. Ele ameaçou aqui, fez aqui. Porque o goleiro já estava dizendo que ia. Sim. Entendeu? Então, esses mínimos detalhes que decidem uma partida. Verdade. Quem decide a partida, o posicionamento, é os mínimos detalhes. Pode observar. Os mínimos detalhes é que decidem a partida. É verdade. Aquele, no Bavi, novamente ontem, o segundo gol, o Vitória faz um gol, cresce no jogo, mas aí aconteceu uma coisa. O Vitória não teve a paciência necessária nas finalizações. Queria decidir o jogo a todo custo. Aí onde entra a qualidade técnica do jogador. É aquele jogador técnico, frio, que decide uma partida. E hoje, no nosso futebol brasileiro, e isso não é uma crítica, não, é uma ressalva. Nós estamos perdendo esses jogadores. Isso é verdade. Muito estamos perdendo. E a formação tem contribuído para isso, né? Justamente. É porque, assim, hoje, todos os nossos trabalhos de clube, é tudo copiado. Todos os trabalhos dos nossos clubes hoje são copiados. Nada espontâneo. E muito feito para exportação. Você não tem mais aquele camisa 9 que era um cara que tinha menos mobilidade, mas era um cara que ia ficar ali preocupado sempre em ser um finalizador. Você não tem mais aquele 10, aquele cara mais maestro. Porque às vezes o menino se destaca ali, mas precisa que joga de beirada. Aí vai jogar de beirada. Estevão fez a base quase toda jogando de 10 e foi pra beirada. E o jogador não pode mais driblar 3, 4, 5. Você no início falou do menino do Fluminense. Do Fluminense. Inclusive o Eliandro, que é o 10 do Fluminense que jogou, ele tem 17 anos, né? E eu vejo que o pessoal do Fluminense deixa ele mais solto e tudo mais. E ele vai pra cima. Só que existe uma preocupação do pessoal do Fluminense. Qual é a preocupação? Dele tomar porrada. Porque ele vai mesmo. Aí os caras ficam com medo de alguém dar uma porrada e machucar. E ele é muito arisco. E ele é magrinho. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou falar com propriedade isso. Porque eu joguei futebol. Essa coisa do jogador
que dribla, ele cria uma autoproteção. Isso ninguém sabe como é que acontece, mas o cara vai para dar a porrada, ele consegue fazer essa leitura rápida e sair da porrada. Isso é do jogador habilidoso. Já deu pra ver isso nesse menino. Aí outra coisa, quem tá em Disputa a bola campo, no alto o com jogador os caras que... mais fortes e não se machuca. E quem tá em campo, ele tem que estar sujeito a tomar porrada, então ele já sabe que ele vai pra cima, alguém vai bater, vai até motivar ele aí de novo. Justamente. Então, assim, futebol, isso aí depende da forma que estão orientando ele. Ó, ou vai pra cima, eu não tenho medo não, mas tem treinador não, que fala assim, não, segura aí, toque de lado. Justamente. Teve Isso aí é uma jogada ruim. que ele fez lá que ele levou 5. Tá vendo você? Quer ver uma coisa, Skitter? Quem foi que lhe chamou mais atenção no jogo todo? Foi ele, Claro que foi ele. É. com certeza. Os europeus que vai vir buscar o nosso jogador aqui, observe quem é o jogador que eles mais levam. Se é o jogador que toca a bola ou se é o jogador que vai dentro. Estevão, esse Hendrick, Que partia meio já pra dentro. que parte. Porque eles não têm lá. É verdade. Esse jogador que dá 2 toques na bola, eles têm. É. E de sobra. Roubou, é jogador roubou, Entendeu? sabe? A minha crítica, isso é crítica. Mas Guardiola é o melhor treinador do mundo. Rapaz, bota jogador bom na mão de qualquer treinador pra você ver. Quem resolve jogo é jogador, não é treinador, não. Treinador é um detalhe. Verdade. Ancelotti, Se ele não atrapalhar, né? entendeu? mais Ancelotti fácil vem pra nossa atrapalhar. seleção. Ancelotti vem se tá criando aquela coisa em cima de Ancelotti. Mas se ele não tiver jogador que decida as partidas pra ele, esqueça. Ele vai ser como um Diniz da vida. Todo mundo vai meter o pau. É por O diferente pra diferente é contribuir. Neymar. Nem que seja pra estar Neymar no banco com a ali na perna- hora. Exatamente. Neymar com a perna E é quando melhor. entra no jogo, todo mundo fica preocupado. Tem um certo Paz. respeito, né? Ô, Nildo, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço pro Quirino. Só